Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou com duas meninas na minha frente. Ai, obrigada. Duas guriazinhas que fazem parte desse mercado e que muito fizeram e tenho certeza muito fazerão. São duas mulheres inteligentíssimas que têm um know-how incrível e que o mercado todo, sem exceções, respeita. Até pela posição delas, de uma responsabilidade incrível que elas têm em atenderem contas que são muito importantes dentro desse mercado de comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Eu costumo não apresentar as meninas que são entrevistadas por mim. Eu tenho o currículo de vocês, por sinal, currículo que dá para botar na mesa, na parede e dizer assim, olhe, se espelhem, né? E eu gostaria que... Eu vou começar pela ordem alfabética, então. Tá e aí tu te apresenta e depois a outra menina se apresenta também. As meninas. Então tá. Eu sou a Bárbara Pufal. Eu sou atendimento publicitário há mais de 20 anos. Acho que 25 quase. Eu trabalhei em grandes agências. Eu atendi diversos clientes de vários segmentos. Né, clientes locais, regionais, internacionais, enfim, multinacionais. Tenho uma especialização em agronegócio, é um segmento que eu gosto bastante, me identifico bastante. Isso nós vamos conversar bastante. Eu sei que tu és não fã do Cláudio Bier, mas fã do agronegócio. Não, a rainha do gado. Quem dera, né? Mas também, tanto outros segmentos, né? Hoje não é nenhuma conta agro, mas contas públicas, algumas prefeituras, conselhos, assembleia. Então, a MUV, né, tem uma raiz forte aqui nas contas públicas. E eu estou com essas, né, cuidando dessas contas. Então, eu sou head de relacionamento e negócio junto com a Rô. A gente dividiu as contas e cada uma cuida de uma parte das contas com os nossos times, né? E a tua vida particular, mano? Minha vida particular, eu tenho 2 filhos maravilhosos, lindos. A minha filha mais velha, a Melissa, tem 14 anos. Ela faz 15 anos esse ano. Nasceu anteontem. Ela nasceu anteontem, vai fazer 15 anos. É assustador. E o Matheus tem 7 anos. Que bacana. E eles se dão super bem, se amam, são irmãos bem próximos. Começaram a brigar. O Matheus foi sem querer ou foi querido? Não, foi querido, foi querido. É que o Matheus, eu fui esperando o momento certo para ter o segundo, e nunca é o momento certo. Mas daí a idade diz assim, é agora ou nunca, e daí a gente, né, corre e faz o Matheus. Mais ou menos isso. E o teu esposo é da mesma? Não, meu esposo é TI. Daí a gente, faz 10 anos, ele largou a TI, abrimos um negócio, mas com a pandemia a gente teve que desfazer. Essa pandemia... veio arrasando. Veio arrasando, né? Mas nos deu mais força também, né? Sim, sempre depois das crises a gente volta mais forte, né? Isso é inevitável, a gente aprende bastante. E a outra guriazinha? Guriazinha. Nenê, eu até dispenso, né, me apresentar para ti, porque tu faz parte, né, da minha história profissional. Estou muito grata de ter sido convidada por ti, estar aqui contigo. Tu sabe que tu mora demais no meu coração, né? Mas estou aí também. O que ela me chama a atenção, mano, faz essa coisa direito. Tu manda os textos incompletos. A tua proposta não veio com isso. O que eu quero que venha. Como tem que ser, né? Mas estamos aí, né? 25 anos de mercado, né? Comecei lá atrás. 25 anos. Passei por agências bem interessantes, né? Como a Martins Andrade, né? Também passei pela DCS. Muito tempo na Competence. Somos colegas na Competence. Fomos colegas. 8 anos de Competence, né? Hoje... Que tempo bom aquele da Competence, né? Que time que vocês tinham, né? Muito legal. E o quanto foi, né, engrandecedor em termos de conhecimento, né? Eu sou muito grata. Tu atendeu Panvel, né? Eu atendi Panvel e Banrisul, né? Núcleo era Panvel, Banrisul. Arroz Prato Fino também, né? Que era uma conta do interior. E passei por essas agências, né? Até chegar na MUV. Hoje eu estou há 9 anos na MUV. Com banco. Meu orgulho de ser padrinho. É verdade. Não, o teu apadrinhamento ele começa antes, né? Quando eu trabalhei contigo e tive um conhecimento largo em projetos culturais, algo que eu nunca tinha trabalhado. Tu me deu essa oportunidade de conhecer isso ainda quando eu estava na faculdade,
né? É verdade. Foi muito legal o aprendizado e o entendimento disso na época. A gente trabalhava com Lei Rouanet, né? Logo que a Lei Rouanet estourou. Foi muito interessante. E aí, depois, passei por essas agências, aí veio tudo de novo, né? E me apresentou para o fiscal, né? E aí começamos essa relação, que nós estamos aí há 9 anos, com o Banrisul e Vera. Passa, né? É muito Passa rápido. muito rápido, né? Faz 13 anos que eu atendo o banco. 13 anos. 13 anos. É muito porque tempo, o tempo, né, Passa muito da rápido. competence, mas o tempo agora da... Tu iniciou com o Sim. Fernando ou não? Lá No banco. Não, com o Túlio Zamin. Sou da gestão do Túlio Zamin, depois do presidente Gonzaga, depois do presidente Coutinho e agora do nosso querido Fernando Lemos. Mas o Fernando, numa época, não foi marketing? Ele foi, mas eu ainda Não havia participava. atendido. Não, foi bem antes, assim, foi lá perto da época do Brito, né? O que é que tu pegou? Martinez, Volney, essa turma? Não, eu entrei depois do Volney. Tu entrou depois do Volney. Eu entrei já com a Ana Paim, Ah, como superintendente, e depois da Ana Paim veio a Lisane, e aí agora estamos com a Vanice. tenho falado com a Lisane ainda. Ah, é? Sabe que ela sente saudades, né? Nossa, ela é maravilhosa. Ela né? se aposentou sem querer se aposentar. Sim, encontrei com ela no Planeta Atlântida agora. É? Querida, muito querida. Ela é muito legal. Aliás, assim, tive muita sorte, né? Porque dentro de todos esses profissionais da área de marketing, assim, todas pessoas muito legais. Isso é legal, né? De a gente Construir acabar junto. criando relacionamento com os clientes, né? Os clientes mudam de empresa, enfim, a gente continua com esse relacionamento, com essa construção. Acho que essa relação de confiança, se a gente perder, terminou a nossa. Sim, claro, com certeza. Então, tem Né? clientes que eu atendi mais de uma vez, e até hoje são meus amigos pessoais. Então, essa questão de construir relacionamento, para mim, é o mais legal da nossa profissão. Assim. E não tem como não, né? Não Isso tem é uma como coisa- não. Porque É tão tu te intenso. envolve, é intenso demais. É né? muito Tu passa intenso, o dia é. com aquele... Tinha Qual foi momento... o maior perengue que vocês tiveram? Nossa. Mas Assim, daqueles assim que, sabe, e agora? Como é que eu durmo? Como é que eu faço? Como é que eu acordo? São tantos que eu Ai, Nenê, eu acho que eu sou meio anestesiada com isso, sabe? também é que são tantos. Eu todos não os dias, sofro. né? Eu também não. A solução, ela vem, né? Só tem que te concentrar no problema. E O estresse não sobe. não Assim, só. olha, quando eu tenho problemas, perrengues assim, é muito engraçado, porque eu durmo e eu sonho com a o solução. problema e com a solução. Eu acordo com a solução. É uma coisa, é muito louco, assim, que eu tenho sonhos bem Bem impressionantes. estruturados. Bem, né? não, Porque o bem, meu eu não. acordo assim, meu Deus do céu. E quando eu tô com muito estresse no trabalho, eu sonho com o trabalho e eu acordo com soluções, assim, com caminho, sabe? Então, eu já me estressei muito na minha vida. Agora, que tudo tem solução, né? Talvez eu não esteja enxergando agora nesse momento, mas amanhã eu vou enxergar ou o time vai ajudar a encontrar um caminho, né? Tudo tem solução, só a morte que não, porque o resto a gente dá um jeito. E a maturidade, ela te traz É. um pouco disso, né? Trouxe pra ti também. Sim, Ah, isso é Traz um verdade. pouco, né? A gente, assim, calma, né? Uhum. Ou tu já viveu aquilo de uma outra forma e vai lá revisitar a forma como tu viveu para ver como tu consegue resolver, ou tu entende que tu precisa dividir isso com outras pessoas que vão te trazer essa solução. Com esse tempo que vocês têm de mercado, que é um tempo bacana, que é esse tempo, inclusive, de maturação, Sim. de chegar e dizer, para aí só um pouquinho. Isso pode ser assim, pode ser assado, vamos parar com essa história e tal. Esse modelo que tem hoje é um modelo compatível com o que está acontecendo? Eu acho que tem um conflito de gerações, né? Sim. A nova geração, hoje, eles são muito mais, digamos assim, lights e, eu não vou dizer menos comprometidos, mas eles estão muito mais ligados nos propósitos deles, pessoais do que, né, da nossa geração. A nossa geração, ela, pelo que eu tenho visto atualmente, ela é muito mais de vestir a camisa da empresa e vamos lá, sabe? E lutar pelo resultado. Hoje não, hoje mudou um pouco, é muito mais uma questão de propósitos pessoais. Então, a rotatividade aumenta muito. Às vezes, o engajamento também é um pouco diferente. Não sei qual a tua visão sobre É que isso. tu tem uma filha adolescente. Sim. A Rô já tem uma filha mais, né, Noiva. mais madura. Agora Ela te noiva. diz isso? Noiva. Ela te diz isso? Me fala isso, mas a Sofia, ela vem de uma escola onde ela presenciou muito, né, a minha performance vida. profissional, né? E ela trouxe com ela algumas coisas, assim, que às vezes me espanta um pouco a maturidade dela para isso, né? Ela ficou agora 4 anos na Neurama,
né? Foi muito feliz lá e saiu para montar o... Que é uma escola maravilhosa. Maravilhosa, assim, ó. Foi muito legal para ela. Ela foi muito feliz lá, mas ela, aos 28 anos, assim, eu quero ter meu negócio. Ela montou o escritório dela. Começou agora em janeiro, né? Ela é arquiteta. E então, assim, ela não é muito parâmetro para isso que a Bárbara está colocando e que a gente vem falando, eu e ela, porque, na realidade, ela vem de uma escola que é essa aqui, né? Imagina, ela era carregada para... E agora a Only é mais duro ainda. É. Ela está vendo o dia a dia das Sim, coisas, né? divide bastante comigo, né? As experiências e tudo. Por isso que eu acho que ela não é, mas eu acredito muito no que a Bárbara colocou agora, porque eu até tenho ouvido bastante o Dado Schneider falar sobre isso, né? Sobre as gerações e como elas se apresentam e qual o comportamento. E eu, de forma nenhuma, acredito que seja um erro, né? Não. É o comportamento de prevalecer a sua vida pessoal, a qualidade de Sabe vida. que nós tivemos agora um evento do Gavi, né? E já tínhamos assistido, desde o ano passado a gente vem batendo muito em trazer as pessoas que estão participando do SW, de Austin, sobre o comportamento. Né? Então, este ano foi muito mais, de novo, inteligência artificial do que qualquer outra coisa. Né? Só que já inteligência artificial já falando em física quântica. Que é um pouco mais difícil. Que é um medo. Quando a gente acha que a gente chegou, a gente já está atrasada de novo. É um medo que vem aí terrível. Né? Mas nenhuma das vezes dessas palestras foi Simone Gasperin, foi a Adriana Lazarotto, foi a Anne Miller da ProTarget, foi a Claudinha Pretzel da RBS que tiveram. Em nenhum desses eventos se fala em geração. Não fala. A alfa, beta, fala em Z, perfil, né? São perfis diferentes. A inteligência artificial não está tocando nisso. Não sei por quê. Pois é. Eu questionei isso nas palestras e não teve uma resposta. Né? Não há... O que tem, assim, tateando e dizendo assim, estamos tratando agora com comunidades. Né? É uma forma ampla, né? Mas é uma forma ampla, também, né, Nenê? Porque eu acho que nós temos aí uma situação geracional que precisa ser olhada, porque esses serão os profissionais do futuro, né? Ou que vão atender uma demanda por uma gestão, como a gente faz aqui, eu e a Bárbara, ou serão líderes, né? E em função disso, eles precisam ser estudados, sim. Agora vem uma geração alfa aí, jovenzinhos, que tem uma educação positiva, né? E aí, lá na frente, vem a frustração, né? Escolhem a hora de tomar banho, escolhem a hora que vão comer, tem prioridades de escolha nesse sentido. E nem sempre a vida é uma escolha, né? Feita por nós. E a gente tem que saber lidar com isso. Isso é uma palavra que eles combateram muito. Escolhas. Há uma grande discussão sobre escolhas. Qual discussão? Tu escolheu. Como assim eu escolhi? Não, a gente faz escolhas diárias, pequenas, médias e grandes. Eu também penso assim. Que elas vão nos levar onde a gente está hoje, né? A Rô está aqui, eu estou aqui, você está aqui, porque a gente fez escolhas nas nossas vidas. A gente podia estar em outros lugares. Mas o que a Rô fala das escolhas é um pouco diferente, eu acho. E muitas vezes a gente tem escolhas, mas não são as escolhas que a gente gostaria de ter. Sim, assim, nós eu vou escolher. Mão, né? Abrimos mão, assim, eu tenho essas 3 coisas aqui que eu posso escolher, mas eu não queria nenhuma dessas, mas eu vou ter que escolher por uma dessas. Não tem outro caminho. Então, é isso, sabe? De não ser como a gente quer. A gente vive matando um leão por dia. E não escolhendo, eu não quero matar um leão hoje. Não, tem que matar, vamos matar, entendeu? O Dado disse uma coisa também bacana. Todo mundo tem medo do não. Mas quando tu sabe dizer não, é libertador, né? Quando tu aprende a dizer não, né? Nossa, a melhor coisa que pode fazer na tua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que me preocupa lá na frente é que essa geração Z hoje, que faz suas escolhas, né? Bastante pessoais, e que está aí, que nasceu com o celular na mão, né? Que vive a tecnologia e a inovação desde que abriu o olho, ela será o líder da geração alfa. E lá na frente isso me preocupa. Mas o que me preocupa... Né? É preocupante, né? Porque o comportamento da geração Z, ele está focado muito nas suas escolhas pessoais. E a geração alfa nas suas escolhas. Sim. Né? A prioridade das suas escolhas. Então, eu acho isso
lá na frente pode criar grandes conflitos se ao longo desse caminho as coisas não forem se acomodando, né? Sabe eu por vejo- quê? Desculpe. Não, imagina. Não, eu vejo uma grande oportunidade nisso, que é esse choque de gerações, a gente conseguir trabalhar juntos e trazer produtos e serviços, enfim, trazer uma comunicação, no nosso caso, muito mais efetiva, né? Como tu falou, eles nasceram com o celular na mão. Eles já sabem fazer coisas que a gente precisa aprender e estudar. Eles já nasceram sabendo fazer, né? E eles não têm essa Sim, questão nós de ação. nascemos analógicos. Totalmente. Respeito, Gente, que era mais difícil. depois que veio a Bem mais internet, depois que Eu não sei mais escrever, eu fico pé da cara. Depois que veio o advento da Minha internet, letra virou um horror. um garrancho. Depois do advento da internet, depois que veio a internet, as coisas mudaram em tão pouco tempo, sabe? Uma loucura, assim. Porque lá no começo, quando eu comecei a trabalhar, a gente mandava as coisas por fax. Sim. Sim. Não Mas tinha eu acho que internet. essa mudança ela vem acompanhada do digital, mas eu acho que vem acompanhada da educação dentro Sim, de casa, também. né? Também. Mas outra coisa que eles estão batendo muito chama-se atenção. Sim. Isso é um grande problema É um grande problema. que nós Até estamos... porque eles nasceram com o celular na mão. E a atenção tá toda aqui, ó. E não é só E isso, daí, é assim, muito input, né? É muita sim, informação chegando. É o tempo inteiro aqui no celular. Os meus filhos, assim, eles são... Se tu deixar, eles ficam o dia inteiro. Eu tenho que brigar pra largar. Consumindo. Larga o celular. Porque eu tô falando, eles não... É uma coisa bem... Isso pra mim é preocupante. É. Tu escutou o que eu te disse? Mas, minha filha, eu te falei isso 5 vezes. Ai, bem desculpa, eu não ouvi. Né? Eu sei que tu não ouviu. Mas isso é outra É? discussão que está sendo feita. Uhum. Atenção. Sim. Então, eles discutem esse problema da multitela, Uhum. né? Que não existe na realidade. Né? Eles não são também multitela, eles estão na tela deles. Sim. Né? Só que a tela deles é uma coisa que Só vai que a ser... deles é multiplicada, Sim. o celular deles é multiplicado por múltiplas informações. Né? Nós, como estamos focados numa coisa, a gente está focado Sim. numa coisa no celular. Eles não. Né? Se entrar um assunto, eles vão embora. Sim. Se entrar E tem outra... Netflix, eles vão embora. Tem outra questão, né? Nós usamos o celular para mandar mensagem, ler e-mail. É. Eles não. A minha filha, ela estuda. É muito engraçado, né? Eu entro no quarto, tá estudando, livro, caderno. Aqui na tela tá as amigas, num Meet. Ou no celular. E aqui tá o ChatGPT e ela pesquisando ali. Ela é multitela junto com o livro e caderno, sabe? Ela estuda assim. E com a música no fundo. Como é que consegue estudar? Eu acho né? que o evento da pandemia trouxe bastante. Sim, esse acelerou. ensinamento, né? Acelerou muito. A Sim. gente mesmo, né? A gente foi obrigada a se reinventar em 30 dias, assim, a consumir aquilo. Eles também, além da atenção, vou estomar porque eles estão discutindo mental room, Uhum. a solidão do quarto, Sim, É. sim. que está trazendo doenças incríveis. Sim, Uhum. sim. Ah, Várias. sim. A ansiedade é uma. E que bate em nós. Sim. Obviamente. Sim. Quem resolve? Quem resolve? Né? Quem resolve? Bate em nós. Sim, sem Então, dúvida. isso tem outra coisa. A saúde agora, por incrível que pareça, está voltando a ser prioritária. Sim, é que tem que ser. Prevenir voltou a ser importante. Uhum. Antes, não. Tem a cura aqui, toma aí. Não. Toma o paracetamol aí, toma isso que está tudo bem. É que o Não. universo era muito menor, né? Sim. O universo era muito menor, né? De informações, de Não, inputs. é o que eu digo, Rosinha. No teu tempo, no tempo da Bárbara, no meu muito mais, nós tínhamos 5 veículos Sim. para 1 milhão de clientes. 5 canais. Hoje nós temos 1 milhão de plataformas para 5 clientes. Verdade. Como fazer tudo isso? É. né? E como usufruir isso tudo, como apresentar tudo isso. Como apresentar? Por que isso é melhor que isso? Esse é um grande problema hoje. Eu vejo assim, Né? a gente está sempre cercado de novas informações e novas propostas. Tu tem que estudar aquilo, tem que entender se aquilo é adequado. E é adequado, mas tem outro que também é adequado. Como que tu faz? Né? Fazer escolhas nesse sentido, né? Porque é muita informação chegando numa velocidade muito grande. Ao mesmo tempo tem dados, tem números, tem performance, mas tem que saber analisar isso para conseguir chegar em resultados. Porque assim, em uma importância propostas. muito grande, né? A gente Sim. lida com o dinheiro de um cliente, então assim, Sim. tu tem que ser muito É o responsável. que eu digo, só tem um que paga a conta. Tu tem que Exatamente. ser Muito muito responsável, responsável quando tu for propor e for defender. Tu tem que estar certo do que tu está fazendo, né? Porque não pode ser um É laboratório. que quando né? Não pode- vocês iniciaram,
por exemplo, uma DCS, uma Competence, assinavam todas as pesquisas do mundo. Sim. Hoje, se uma agência fizer isso, ela quebra. Muito caro. Ela não tem condições. Sim. Para assinar só o digital, Google, Meta, Chat, não sei o que, já é uns 5 pila por mês. Se tu botar todas essas conquistas. Agora, se tu for assinar Ibope, IVC, não sei o que e tal, sempre, terminou. 50 mil reais por mês. Sim. 50, e aí como é que faz? Assinatura. Como é que faz isso? Aí, no meu entender, eu acho que isso deu um hiato e uma coisa que tirou um pouquinho as agências fora do mercado, que foi o FII mensal. Quando a agência resolveu fazer o FII mensal, ela acabou com o talento, né? Porque ela botou refação. Ela colocou um teto também, né? Ela colocou um teto na vida dela. Sim. Né? Exatamente. Né? E aí o veículo cresceu. Né? Então o que a gente vê hoje? Eu pergunto e faço questão de dizer sempre, qual é a maior agência do Brasil hoje? Globo. Qual é a segunda maior agência? Google. Cara, eles estão com equipe de... Sabe quantos caras comerciais tem entre Globo e Brasil? Mais de 2.000. Google está com 5.000 caras na rua vendendo Google. E aí, como é que ficam vocês que estão na ponta, que são atendimento, né? E que tem por trás de vocês um planejamento, uma mídia, né? O briefing do cliente, etc, etc. Enquanto vocês estão atendendo o cliente, ele passando o briefing para vocês, tem 2.300 veículos batendo na porta dele. Sim, mas é que tem uma questão que eu acho que mudou bastante. Segurar essa barra. Mas é que a gente tem que se adaptar ao meio, né? Não tem para a gente que está aqui hoje viva porque está se adaptando. Mas tem uma questão que é fundamental, assim, que é a inteligência criativa, né? Por mais que a Globo seja a Globo, o Google seja o Google, a Globo vende espaços publicitários, o Google vai vender espaços de busca, vai vender anúncios, enfim, espaços de anúncios. Mas as agências têm que focar na criatividade, na inteligência criativa. Porque ao mesmo tempo que tem um monte de espaço de mídia no Google, que o Google vende, tem um monte de anunciante. Como é que a gente faz? Mas eles estão contratando criativos. Tá, mas como é que a gente faz para chamar atenção dentro de todos aqueles anúncios? É para isso que uma agência serve hoje, né? E tem outra questão, só para concluir. Hoje tem muitos formatos de mídia diferentes. Então, assim, além do como vamos chamar atenção, quais formatos vamos usar para fazer sentido dentro dessa estratégia e dessa inteligência criativa. Então, são questões de adaptação do mercado, assim, para conseguir sobreviver a essas novas mídias, novos meios, né? O que mais me incomoda, assim, não é uma incomodação, mas que me deixa inquieta, eu estou lá apresentando um projeto e eu já estou recebendo solicitações de mais 2, 3, 4, 5 veículos querendo apresentar novos projetos, né? Então, assim, a gente não para nunca e esse assédio em cima... Não, o meu projeto é o melhor para esse cliente, é o que a gente mais ouve. E aí cabe a nós ter a responsabilidade de olhar para isso claramente. Serve para esse momento, serve para essa estratégia do cliente ou não. Então, também tem isso. Sabe que eu ouvi da nova diretora de publicidade do governo, como vassoura nova, ela resolveu atender o mundo. E como quem muito quer abraçar, nada abraça. Né? Tem uma frase, curto, né? Não para nunca, né? E aí ela começou a se dar conta. Opa, eu tenho 5 agências ou 6 agências e eu estou recebendo 200 veículos por dia, peraí, está tudo errado. Porque mudou o comportamento, né? Está tudo errado. Para que eu tenho essas agências aqui? Isso foi um movimento, então. Mas eu acredito, Neneto, como veículo também, eu vi isso como uma mudança de estratégia do veículo, de passar por cima da agência e ir até o cliente. Mas porque o grande está fazendo isso, tu diz, eu também vou. Todo mundo está indo. Tem que se adaptar. O Maria vai com as outras. Né? Então, assim, quando vem pra gente muitas vezes, não, já estive lá, já apresentei. Bom, então agora eu vou sentar e vou avaliar com o cliente, porque o cliente até já conhece o projeto, né? Mas é uma mudança de comportamento mais agressiva, né? É uma forma mais agressiva de fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que tem que parar.
Eu também acho. Eu acho muito bacana quando a construção Não de vai ter projetos... mão para isso. Eu também acho, mas acontece, como tu disse, tem alguns veículos grandes que tomaram Sim. essa postura, né? Porque eles têm a famosa meta, né? E aí todo mundo foi atrás, entendeu? Funciona pelo jeito, né? Mas eu gosto muito de fazer isso, sentar com um veículo e montar projetos para os clientes, assim, sabe? Montar um projeto exclusivo para o cliente. Ver todos os formatos que tem, enfim, as possibilidades e vamos construir um projeto que faça sentido. Eu acho que isso funciona super bem. Porque o veículo sabe o que ele tem, o potencial dos seus espaços publicitários e o atendimento... Sabe das necessidades. Do cliente, conhece o cliente, sabe o que faz sentido dentro da estratégia criada pela agência, dentro da campanha desenvolvida. Então, essa construção a 4 mãos, eu acho que dá super certo. Sempre que a gente faz isso, assim, os clientes ficam bem satisfeitos. Então, é um novo modelo de trabalho. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem cliente que compra um grande produto que dá resultados. Só que esse produto que dá resultados, ele dá muito mais trabalho. Nossa. Porque, por exemplo, eu compro um evento no Auditório Viana, só para... Eu não vou citar o exemplo, vou citar o fictício. Eu compro o evento. Eu sou o patrocinador, de repente, um corretista meu diz assim, pô, me dá 2 ingressos. Sou o teu maior depositante. Me dá mais 5 aqui, que a minha família quer ir. Me dá mais 10. Isso gera coisas muito ruins de relacionamento. E pô, me arrependi de ter comprado. Esses 10 caras que me ligaram e que me incomodaram, me tiraram do sério. Mas eu acredito assim, ó. Com certeza isso acontece, mas pior mesmo assim, o papel aceita tudo, né? Aí quando vem o projeto para ti, ele é maravilhoso. Aí tu paga. E aí quando vai pro ar, exato. Não deu para ser assim, não conseguimos fazer assim, fizemos o feijão com arroz. E aí, na expectativa do cliente, ele pagou para ter um resultado e lá na ponta não foi entregue. Então também tem que ter esse cuidado, né? Porque, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, mas isso não deu, isso não foi autorizado, isso... Pô, mas então... Esse é o papel do atendimento, né? O atendimento que tá com a operação bem, ele pega do início ao fim, não deixa... Eu imagino nesses tempos de hoje, né, Bárbara? Por exemplo, tu atende uma conta tipo Assembleia, que na realidade não é um cliente, são 55 clientes. Na Assembleia a gente atende a superintendência são de comunicação. 55 deputados dizendo assim, pô, e a rádio lá de Picimbinha, ninguém vai dar nada? Pô, me elegi por lá. Eu preciso dar satisfação para a minha comunidade, né? Só que nos tempos de hoje isso é muito difícil. A gente tem questões técnicas que a gente, né, a gente obedece. Mas são 55 caras que estão ali. Sim. Mas a Assembleia é um cliente que eu gosto muito, atendo há anos, né? Mas é muito particular, assim, porque quando acontecem essas coisas, a gente tem que pensar assim, nós atendemos a superintendência de comunicação da casa. E não os dos deputados individualmente, né? Mas eles pressionam. Mas tem uma pressão. Não, pressiona, lógico. Só que daí tem questões técnicas que a gente defende e não tem assim como as agências de um banco ficam incomodando o gerente. Eu acho que na relação do banco, como é um varejo de serviços e cada um tem suas metas também, eles veem isso acontecendo em algum lugar, querem que aconteça na sua praça também, né? Afinal de contas, isso é uma ferramenta que ajuda ele, né, a chegar ao... E muito. Muito. Até porque as coisas que são feitas no interior são numa outra, né? Outra dimensão. O que eu digo, no interior tu tem assim, tu tem o padre, tu tem o veículo de comunicação, a sinaleira, né? Tu tem o diretor do banco, né? Esses caras são as figuras mais importantes da cidade. E aí, como é que faz? Sim. É muito mais fácil de chamar atenção numa cidade pequena, só que são muitas cidades pequenas. Né? Exatamente. Então, essa questão da distribuição de mídia no interior, ela é bem complexa, assim. A Assembleia tem muito, acho que o banco tem muito isso também, dessa distribuição de mídia no interior, né? Mas a gente vai atendendo critérios técnicos para conseguir dar conta de tudo. E não dá conta de tudo, né? Porque o cobertor é curto. Mas eu vejo uma preocupação do banco em atender. Sim, né? sim. O interior, né? Tu que já teve essa relação com clientes fortes, privados, que são hoje orgulho do Rio Grande, tem uma grande diferença entre o público e o privado? Muita. Muito. A burocracia que a gente esbarra
em função, né, de todas as situações que a gente precisa passar, né? É um empecilho. Uma coisa que eu faria com o privado, que eu resolvo com ele aqui, eu coloco o projeto de pé em 20 dias, eu levo 2 meses, muitas vezes, né? A gente tem uma série de processos internos no banco que precisam ser respeitados, que geram uma burocracia grande, mas que a gente precisa aprender a lidar, né? Não se frustrar, achar que vai acontecer e fazer por onde acontecer. Ajudar o cliente a construir também, né? Porque a gente que vive isso todos os dias, a gente já sabe qual é o próximo capítulo. Mas é como a gente estava falando, com essa tecnologia toda, com essa agilidade toda, com essa mudança de segundo em segundo, isso não, esse ritmo, não acompanhei. Não vai, né? Não, esse ritmo que nós temos hoje, ele bate completamente na questão dos processos burocráticos desses clientes públicos, né? Então, mas eu já aprendi a não me frustrar, porque eu já sei todos os processos, então vai demorar, a gente sabe o prazo. Às vezes a gente consegue agilizar um pouco, mas em clientes privados, como os processos são muito menores, a burocracia é muito menor, as coisas acontecem mais rápido. Não tem processos burocráticos. Não tem, as coisas acontecem. Alguns têm, sabe? Alguma para compras, vai não sei o quê. Tá, alguns têm alguns processos assim, mas é muito mais rápido. Então, parece que a gente consegue trabalhar e entregar muito mais, sabe? Eu que sou uma pessoa bem acelerada, Seria, no caso. Quando comecei a atender cliente público, eu fiquei chocada com o tempo, assim, de espera, de processo, sabe? Porque eu botava a campanha Não chamaria de morosidade. Mas é por causa dos processos, né? Essa etapa. E não tem o que fazer, porque assim, aqui no Brasil a gente tem que fazer. Mas tem que quebrar, né? Pois é. Eu não sei. Que tem, claro que... Eu não sei. É que, assim, infelizmente... O ideal seria quebrar, mas podemos quebrar. Os escândalos nos deixaram... Reféns. Exatamente. Refém dos processos. E é sobre isso que eu te dizer agora. Eu acho que tudo isso é uma blindagem. E é uma blindagem que não serve só para o cliente, serve também para as agências. Nós não podemos ser apontados, né? Por isso a gente tem uma série de coisas que a gente precisa respeitar. E o nosso papel, que é angustiante, e eu vejo que do outro lado, lá no cliente, no marketing, também é angústia para eles, é tentar colocar de pé o projeto o quanto antes. E aí a gente vai se acelerando como pode. Sabe o que me deixa pasmo nesses momentos tão... sei eu que a gente está vivendo tão importante, tão técnicos, tão segmentados, que a gente está... Ter conselhos. Ter conselho que gente que não sabe nem onde nós estamos. O que é isso? Sabe? São acionistas. Mas vai comprar isso aí é onde? Sim, a gente é avaliado sem conhecimento técnico, né? E muitas vezes... por uma vontade... Exatamente. Priorizando o que é... Cara, eu nunca passei por ali. Será que é bom? Eu nunca vi esse canal. Será que é bom? Não. Tem pesquisa. Exatamente. Vamos saber, né? Os dados. Cara, antes de entrar numa reunião do conselho, vai estudar, né, cara? Sabe? Mas me parece assim que o não, o sim, vem muito subjetivamente. Né? E de forma pessoal, muitas vezes. E eu acho que aí a gente tem que falar, né? O departamento de marketing é um herói nesse processo, né? Porque passa o dia inteiro provando quem é. Não interessa quando tu entrega uma coisa maravilhosa. Já virou a página, no outro dia está sendo questionado. Sim. Entendeu? Marketing, em função dessa entrega subjetiva, que graças a Deus hoje o digital nos faz cada vez mais conseguir mensurar resultados, cada vez mais o marketing sofre com isso. E sofrem. Com a pressão, sabe? Sim, muita pressão. Uma pressão. E as agências estão aqui para auxiliar, para ajudar, para construir defesas para isso, né? Para poder o processo ir em frente. E aí eu te digo, quando chega isso tudo muito bem construído para o conselho, ele acredita, né? Porque daí vem... Porque não tem embasamento. Não tem discussão. Tu vem com embasamento, tu vem com defesa, né? Porque não é uma coisa assim, né, Nenê? Teu médico te disse, tu tem que fazer uma cirurgia. Tu não vai questionar ele. Não. Né? Tu vai lá e qual é o dia que eu vou lá fazer. A gente está sempre sendo questionado no nosso trabalho, né? Pela subjetividade, porque todo mundo acha que entende, né? E não, está cada vez mais difícil de entender. Sim. E cada vez mais a gente precisa ser responsável. A convicção já te levou a uma discussão muito forte? Sim. Todos os dias. Nenê, tu perguntar isso para mim. Não. Logo Não, eu sei disso, mas eu te perguntei de propósito, porque tu está abordando um assunto bacana de que, puxa, isso é bom. Puxa, isso dá resultado.
Isso tem números, Uhum. isso tem dados, isso tem tudo. E aí, no outro dia, Não vamos fazer. não foi. Isso acontece. Né? Não foi. Eu digo assim que o Rio Grande tem algumas coisas de perseguição, Rio Grande? o Rio Grande do Sul, Ah. Uhum. né? Que tem algumas coisas que não vingam porque a gente não sabe por que não vingam. Né? Uhum. Por exemplo, eu canso de dar esse exemplo e continuo dando. Eu compro num supermercado há 35 anos e tenho um cartão desse supermercado. O supermercado nunca me deu um bom dia. Né? Relacionamento zero. Uhum. Né? Que é a força do Nunca. hábito, né? Nunca me deu um bom dia. Nunca me disse, olha, chegou o teu vinho hoje. Né? Olha, parabéns, fez aniversário hoje. Né? Mas, se eu falhar um dia no pagamento do cartão desse supermercado, ele me manda... Ele uma te carta. lembra. Ele me lembra. Com juros. Com Ele juros. te lembra. Sabe? Então, ele nunca me deu um agrado. Uhum. E, teimosamente, nós continuamos indo lá. Né? É porque eu não tenho outro local? Claro que eu tenho. É hábito. É hábito. Mas é que, voltando à questão de gerações, né? Das diferentes gerações, as novas gerações já não têm, elas não criam esses hábitos assim, ou se criam, é diferente, né? Porque com o marketing digital agora, é exatamente isso. O mercado perde uma oportunidade incrível de dizer, olha, Nenê, chegou o vinho que tu gosta aqui hoje, tá em promoção. Imagina quando já vai lá, se não te tratam tão bem assim. Exato. Imagina se tratassem bem. Olha o que eles perdem de oportunidade. Muitas. É isso que eu falo de inteligência, estratégia criativa, sabe? De aproveitar as oportunidades para chamar os clientes. E hoje, a gente não precisa mais, né? Tem uns Aqueles, que acham que não precisam, não. mais. aqueles canhões que a gente tinha antigamente, apoio na RBS, que vai, tá, mas gasta um caminhão de dinheiro. O marketing digital, tu consegue atingir o Nenê, que gosta do vinho X, que custa tanto, mas está em promoção nessa semana, portanto, vou avisá-lo. Que vai no mercado compra vários vinhos e mais um monte de coisa, né? Então, isso mudou muito. E os jovens hoje já sabem, né? Eles têm as marcas que eles... Eles não foram tão educados, né? educados a ser mimados. Eu vou receber um e-mail amanhã, um WhatsApp amanhã. Mas eu acho que isso é muito legal. O que Muito, o Mercado muito Livre legal. faz e que a Amazon faz, né? De dar continuidade a alguma compra, é maravilhoso. E eles estão acostumados. Sim, o chinês, o Shopee faz isso contigo. Shopee faz O isso. Temo faz isso contigo. Sabe? Mas assim, é incrível, assim, tu compra comprou uma máquina de lavar roupa. No outro dia entra assim, você vai precisar do suporte para colocar essa máquina em cima. Você precisa colocar o suporte para colocar os materiais. E aí vem indo. Sim. Isso te deixa maravilhado. Isso né? Isso é um conforto, né? Isso é um conforto. E essa geração Z, É ela o tá que o acostumada a celular comprar faz assim. contigo. Se de repente tu vai procurar um assunto X, no outro dia tem milhares de informações sobre o assunto X. Nosso famoso remarketing. Sim. Sim. Se tu Então, falar perto do celular, quero viajar, algoritmo, né? daí o algoritmo vai lá, tu falar, ele te escuta e tu abre ali nas redes sociais. Só dá Não precisa vocês falar, estão já usando pensar. muito o chat? Muito, Assim, Muito? eu tô procurando não ficar tão preguiçosa. Não vou ficar jogando tudo lá, tem que pensar um pouco também, né? Mas eu acho que tu pensa mais, sabe? Que É me que obrigou assim, a pensar mais. Sabe que eu tava falando com o Cado e com o Beto hoje mesmo sobre isso, né? Falando do ChatGPT, a importância dos prompts, né? O prompt bem feito é um briefing bem feito. Tipo assim, eu quero isso aqui. Como é que eu chego aqui? Tem que fazer um prompt muito bom para chegar ali. Sim. Né? Então, assim, é um briefing bem feito. A pessoa para pensar no que ela vai pedir para fazer. E daí ela tem uma construção aí, eu sabe? Eu gosto muito mais de lidar com isso, assim, por coisas que tomam tempo da gente e que não precisava tomar. Que eu sempre me questionei, né? Fazer todo esse tempo fazer essa planilha aqui, cara. De tu jogar lá e ter uma planilha, de tu criar... Tá aqui os meus textos, cria um PPT para mim. E o PPT fica maravilhoso, né? Eu faria igual. Essas coisas operacionais que te tomam um tempo, que tu faz em 2 minutos, Sim. eu acho muito importante. Edição de vídeo. Mas Sim. Aí que tá, né? Nós tivemos uma discussão sobre isso, de edição de vídeo ou criação de uma campanha. Por exemplo, a campanha que deu início a tudo no Brasil, que foi a campanha da Kombi, da Elis Regina, Sim. demorou 1 ano e meio para ser aprovada. Mas Demorou 1 ano e meio para discussões familiares. A Maria Rita não querendo, o filho 2 dizendo eu quero tanto, o filho 3 não queria. E assim foi indo até que a UMAP, no dia do lançamento da campanha, tiveram que se
trancar no quarto de um hotel porque faltava assinatura ainda de um dos guris. Nossa. Isso a gente E aí passa. a campanha e a convenção andando. Sim. E eles queriam... O cara não assinou ainda, segura o discurso. Isso eu sei muito bem como é que é. Mas é que eu acho que isso não acontece por causa da inteligência artificial, tá? São questões éticas, né? Acontece em função de qual é o encaminhamento que tu deu criativo. O encaminhamento criativo, ele te leva a esse posicionamento. No ano passado, a gente colocou no ar, na enchente, um filme Semeadura, né? Então, assim, aquele filme, até o último segundo, nós também tivemos alguns problemas das produtoras liberarem os direitos autorais. Eram 2, né? Vitor Ramil e Fogaça, né? Entrar num acordo e liberar. Eu não podia ir para o ar, sim, eles disserem tá ok. Então, assim, há esse sofrimento, independente de ser ou não com inteligência artificial, né? É só tu sair um pouco da caixa. Mas todo mundo pensou que tu fez assim e deu. Sim, e eu passei um fim de semana todo assim, pelo amor de Deus, que horas eles vão dizer que sim. E a gente passa por outros processos, né? O banco, por exemplo, no caso, contas públicas, né, Bárbara? Eles não pagam nada antecipado, né? Eles pagam mediante comprovante. A gente teve que colocar a portadinha na frente, porque produtora de direitos autorais, ela não pega para receber daqui a 30 dias. Então, a gente teve que aportar para o cliente para as coisas acontecerem. Então, o que tu faz? Tu move mundos, às vezes, para fazer um projeto legal acontecer, né? Independente. É só sair um pouco da caixa que tu vai se deparar com esse tipo de situação. Então, assim, a família da Elis Regina é sair um pouco da caixa, né? Tem que aprovar aquilo ali, tem que liberar. É que nesse caso, eu acho que tem até outras questões envolvidas, né? Que é uma questão ética muito forte. Muito forte. Né? Que realmente... Até porque ela sempre se negou a cantar as músicas da mãe, né? Também. São questões éticas. E botar ela, tipo a mãe, falecida com ela viva, sabe? Tem questões éticas. Tem questões também legais. A nossa legislação, ela está ainda engatinhando nessa questão dessas inovações todas, né? Então, assim, imagem, direito de uso de imagem, coisas assim, não tem nada pronto. A gente tem uma passa... discussão agora, né, Fernando? A ARP vai fazer, né, sobre direitos autorais em funções de imagens de... Na verdade, é o seguinte, né, não existe histórico ainda, não existe legislação sobre direito autoral utilizado pelas inteligências artificiais. No meu ponto de vista, o que vai determinar quais são as inteligências artificiais que vão ser mais utilizadas lá para frente vai ser quem mais conseguir comprar direito da imagem ou conseguir criar um sistema parecido com o que o YouTube tem. O YouTube ele tem o Content ID, né? E aí automaticamente tu usa uma música do YouTube no teu vídeo, automaticamente o YouTube recebe a monetização e aquela liberação é automática, não precisa ir lá atrás do YouTube para liberar e tal. E eu acho que o Google, a inteligência artificial do Google deve crescer muito em função disso. Porque hoje esse é o grande a gente não tem ainda, né? A legislação não conseguiu, porque foi tudo tão rápido. As leis no Brasil, essa questão toda demora. Então, até... E são feitas para não serem obedecidas também. Mas sim, vai demorar ainda. Eu fiz agora 2 filmes. Sim, no mundo todo, mas imagina aqui ainda. Inteligência artificial. Eu estava contando aqui, Fernando, a gente fez 2 filmes com inteligência artificial agora. Um é o Banri Compras Imbatível, que ali nós tínhamos 4 cenários. Imagina se a gente tivesse que abrir câmera em 4 locações diferentes. Quanto custaria esse filme para o cliente? Sim. Então, assim, foi bastante econômico ter feito esse processo de ter o espaço. Gravou o filme todo numa bancada, fundo infinito, e aplicou depois na perspectiva. A nossa amiga está pé da cara com isso, porque ela disse que isto vai virar uma Los Angeles, vai ter greve de produções. Quem? A nossa amiga, eu não posso citar. Ai, meu Deus! Não, e na realidade, assim, foi muito legal ter feito esse filme, porque existia uma urgência para colocar no ar a informação, e ela foi construída muito mais em estúdio do que a gente ter que... vai ter 3 diárias. Não tem mais. Né? Vai ter que ter 5 locações. Não, entendeu? Equipe, tudo isso. Então... também tem o lado bom, né, que a gente conseguiu fazer. O outro filme também foi com inteligência artificial e foi super rápido. E o custo baixíssimo, né? O investimento, né? Não é um custo, o investimento baixíssimo.
Muito baixo, né? Muito. Comparado a uma tradicional. produção, né? Quando tu tem mais de uma locação, onde tu tem uma equipe dedicada, onde tem estúdio. Foi muito legal trabalhar com. E quem não ganhou menos disso foi o criativo. O criativo continua ganhando a mesma coisa. Muda tudo, mas a pessoa que tem a criatividade da criação, Sim. ele continua ganhando a mesma coisa. As coisas. Isso é muito legal. Sim, é o que eu falo da inteligência criativa, sabe? Esse pânico que a gente vive, o criativo é o cara que vai sobreviver. Como é que eu vejo a IA, né? Eu vejo a IA como mais um tipo de fornecedor, né? Porque é mais uma forma de produzir alguma coisa que o criativo criou, né? Porque produtora de áudio, gráfica, tem vários tipos de produção. E a IA vem como mais uma opção. E não é a única. Ela não vai tomar conta de tudo, ela vai mudar algumas coisas. O americano está dizendo, né? Ai, ui. Ui. É que é novo, as pessoas... É que a gente tem medo de ser da zona de conforto, né? E quando vem coisa nova, as pessoas se assustam, mas depois elas vão se adaptando àquilo. E vão vendo como é bom, como pode facilitar, né? Assim como outras coisas que vieram, assim como a internet, outras coisas. Na hora vem e assusta, não quero, as pessoas têm uma... não. Aquela coisa de, né? Comprou imediatamente. Sim, uma em dinheiro, nova né? situação. Não, ele nem tinha chegado nesse ponto. Vamos construir. E aí a gente também faz uma coisa, a gente abre espaços para novos profissionais, né? Porque a produtora precisou buscar recursos profissionais de pessoas com expertise em como editar uma... Porque ela é meio insubordinada, né? Depende do prompt. E aí assim, você está aqui, a nossa fornecedora Mocita, que diz assim, ela não me respeita. Eu quero botar uma coisa num lugar e ela quer botar em outro. Exatamente. Então, assim, isso é o aprendizado, né? Eles estão com esse negócio de quântica, né? Eu já fiquei assustada agora. É medo. Eles estão dizendo o seguinte, que a IA é o talvez e a quântica é o sim. Pois é, mas há um tempo atrás o metaverso era o talvez e IA era o sim, agora nós já tivemos o Second Life, né? Que é pior ainda, né? Graças a Deus não vingou, graças a Deus. Graças a Deus não vingou, que foi um troço que ninguém entendeu nada. Sim, ninguém entendeu, não vingou, aí vem metaverso, já foi atropelado, coitado. E a metaverso, e volta, né? Volta. Já está se falando em metaverso de novo. Muito forte. Medo de novo. Começa de novo. Medo de novo. Por quê? Porque tu tem quântica, tem IA, tem metaverso. E vai ser uma briga... Mas as coisas vão se acomodando de alguma maneira ou de outra, né? Eu sempre acho bem aquela coisa, mas calma, tudo vai dar certo, tu vai vão se acomodando. E tu vai vendo que tu é capaz de gerir aquilo, sabe? Tu pega aquilo e meu Deus, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Aí quando tu vê, tá andando e as coisas estão acontecendo, isso vai te dando uma certa segurança para ti. Segurança para nós. Isso é que o mercado não cresce nessas proporções, principalmente o nosso. Sim. Eu fiz um levantamento para vocês duas que entendem muito desse mercado. Eu me dei o trabalho de fazer durante janeiro e fevereiro um levantamento do que é a comunicação, verba de comunicação no Rio Grande do Sul. Olha. Própria. Né? Peguei os 480 municípios, prefeitura por prefeitura. Né? Peguei o governo. Porque hoje já não tem mais Corsã, não tem mais Sulgás. Ficou no governo praticamente, não tem mais CE, né? Ficou só o governo, SECOM, né? Detran, um pouquinho, né? E Badesul, né? E estamos por aí e coloquei o Banrisul no meio, né? Que é empresa mista, etc, etc. 78% da verba de comunicação do Rio Grande do Sul está na mão das 480 prefeituras. 78. 22% está na mão do privado. E se tu pensares bem, é absolutamente verdadeiro. É só a gente prestar atenção na TV linear, nos nossos jornais e nas nossas rádios. É assustador. É realmente assustador. Os jornais hoje não existem. O que mantém o nosso mercado hoje é a área pública, são as contas públicas, sem dúvida. Não é à toa que o fiscal do cada vez... O meu amigo cada vez mais está atrás disso.
Sim, que tem agência já especializada só nisso. Que acontece? A Move, ela é uma empresa especializada nisso, né? Sempre foi. Quando a gente... Mas não pode chamar de chapa branca. Disse isso pra ele. Não, mas assim, ó, quando a gente tem algumas consultorias instaladas lá na agência, a gente chegou sempre, foi lá caminhando, nosso core contas públicas. Porque a expertise é muito grande. Exatamente. O Fuscaldo é um entendedor, né? Pensa, o Fuscaldo foi diretor de comunicação da Era Brito. Ele trouxe com ele uma bagagem sobre isso e colocou lá à nossa disposição. Eu te digo... Eu vou te dar mais. O cara que lançou o Transurb. Eu ia chegar nisso. Mas eu te digo, assim, eu venho de um mercado de muito tempo ser percebida como uma profissional de varejo, né? Tu sabe disso, Colombo, Véu, quero, né? Quando eu disse, não, eu quero ter um olhar para um outro segmento, eu acho que eu caí no colo da pessoa certa, né? E isso que tu pegou caras de planejamento, Arthur Bender, isso, o próprio João Satti, né? Nossa, gênio da. E aí, quando cheguei lá, eu comecei... Só que agora ele virou budista, mas tudo bem. Agora ele também. Mas, assim, quando eu comecei, assim, muitas coisas eu queria fazer do meu jeito, e o Fuscaldo diz assim, calma. Não é assim. É outro ritmo. Não é por aí. Não, aprende, tu até pode chegar ali com uma certa agilidade, mas não desse jeito que tu quer. Deixa eu te explicar. Então, assim, foi uma aula, né? Para aprender a circular. Isso é bacana. Isso é muito bacana. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Eu acho que profissionalmente o mercado foi muito generoso comigo, né? Eu tive 2 escolas de muito tempo, o João Satti, 8 anos com ele, então tudo que eu sei de varejo, eu devo a ele. E o Fuscaldo, com contas públicas, que tudo que eu sei também devo a ele. Né? Então é importante isso. Tem uma coisa da questão de chapa branca que tu falou, né? A gente está sempre discutindo, assim, de contas públicas, privadas e gestão de contas, enfim. E tem um desejo de conseguir mais contas privadas, né? E, porque a agência é chapa branca. Qual é o problema de ser chapa branca? Por que não é bom ser uma agência que atende contas privadas, públicas, quer dizer? Por que não é bom? Eu acho bom. Acho que o Fuscaldo, como um excelente estrategista político, né, ele transita muito bem nesse meio. E porque... Com respeito. Muito, super reconhecido. Que na realidade é tu assumir um papel, né, Fuscaldo? Muito respeito. Nenê também, tu assumiu um papel. Mas por que não aceitar isso e ficar feliz com isso, sabe? Aproveitar essa oportunidade. Com perdão da expressão, o segmento é prostituto. Não, tudo bem. A gente sabe que é. Só que assim, o segmento mas a gente está aqui para fazer a comunicação. A gente não precisa se prostituir junto com o segmento. Vamos fazer a nossa parte, que é comunicar. Mas a gente transita ali, né? Não, tem que saber transitar com muito mas aqui, tu transita, mas é a pessoa jurídica, não a pessoa física. Não, a gente fica por cima, né? O que tem de escândalos. Olha, a Operação Lava Jato começou nisso. Sim. Mas eu tenho uma visão muito particular, assim, que minha mãe era defensora pública. Ela a carreira dela, ela foi chefia da defensoria pública no Rio Grande do Sul, então ela tem uma carreira, né, como defensora pública muito, muito forte, assim, muito expressiva. E eu nunca... Eu ficava revoltada na adolescência, assim, mãe, como é que tu pode defender bandido, mãe? Eu ficava revoltada com ela, revoltadíssima com ela. Só que assim, foi assim que ela me criou, eu criei meus 3 irmãos, né? Eu e meus 3 irmãos. Foi assim que ela nos deu o melhor que ela pôde dar, foi assim que a gente, né, se formou, foi assim que, por isso que eu tô aqui hoje. Então, assim, uma coisa, ela falou, Bárbara, todo mundo tem direito de defesa. Mas mãe, tu sabe que é culpado? Eu sei. Mas então o juiz que culpe ele, eu não vou julgar ele, não tem que julgar ele, tem que defender meu trabalho e defender ele, não é julgar ele. E vou fazer meu trabalho que é um direito que ele tem de ser defendido. E ela falava também que, às vezes, eu nem quero saber se o cara fez ou não fez, eu vou ter meu trabalho de defender. Ela não me fala que tu fez ou não fez, não quero saber. Porque ela pegava só bandido, assim, latrocínio, estupro, só coisas horríveis. Então ela não se envolvia emocionalmente. Não, mas aí é profissionalmente, porque a gente, enquanto sociedade, também... a gente se envolve. Mas isso eu falava, mas se fosse comigo, tu faria, eu ia lá e matava o cara. Aquela dormia, ela encostava a cabeça no travesseiro. Olha, nós não. Mas eu pergunto muito. É saber, tipo assim, eu atendo prefeituras e tem escândalos, a gente sabe que tem escândalos. Mas quem sou pra julgar? Eu vou tentar fazer o máximo para quê? Para reverter aquilo e tentar reverter a crise. É isso?
né? Eu não vou julgar, eu não estou aqui para julgar fulano de tal que fez um Na ciclo, realidade, não é eu acho isso, que olha só, quem está para reverter. julgar é a justiça, mas eu acho que a gente Sim. tem que ter, não tem como, a gente tem que ter um olhar, assim, mais pessoal e mais de sociedade, né? Quem tem coragem de defender aquelas 2 mulheres que mataram o Bernardo? Não tem. Entendeu? É, não. Tipo assim, eu não consigo acreditar que eu consigo Aquele pai separar. que atirou o filho A criança da ponte. Não. Quem? Né? Mas Sabe? daí são coisas E tem, né? Tem, o que mais tem, a gente não fica É o acima que de mais vontade. tem, né? Isso me deixa até não só indignado, como eu não quero mais saber. Eu também faço isso. Sabe? Não, Não me conta, É. sabe? É assim, não me conta, eu não quero saber. Não quero saber. O que eu tenho que fazer, isso que eu faço. Mas Tu quer viver no teu mundinho? Não, cara, não quero viver no meu mundinho. Já basta os Mas isso me estraga, sabe? Isso me deixa mal. Mas eu aprendi que eu ficava muito mal. Quando eu entrei na MUV, comecei a atender uns clientes públicos, eu faço terapia há muitos anos, né? E as minhas terapias eram todas disso. Gente, olha só, eu ficava horrorizada com as coisas. Agora, eu simplesmente, quando tem uma coisa que eu não quero ouvir, eu saio da sala, vou atender o celular. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu prefiro não saber. Mas, assim, eu acho que dentro do nosso segmento público, né? Acontece isso, como também deve acontecer no privado, mas é tratado de outra forma, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho profissional, né? Da entrega daquilo que realmente é necessário com relação ao produto, ao serviço, né? E tentar andar com isso na paralela, Sim. não se envolvendo, mas na realidade, como sociedade, tu tem a Sim. tua opinião, Sim, né? sim, Se não sim, fosse sim. teu É cliente, tu tem bom. tua... Não, pessoa física e pessoa jurídica são coisas Isso aí. diferentes. Né? Sim, eu, pessoa física, tenho minhas opiniões. Como pessoa jurídica, eu me mantenho mais neutra e não dou minhas opiniões. Sabe que isso é um policy que eu faço que é difícil. É muito Ah, difícil. é muito? Porque É muito difícil. É muito difícil, mas a gente Ainda se mais quando a controla. gente tem opiniões formadas muito É, fortes, exato. né? Sim, sim, sim. E eu me coloco nesse papel, tá? Bah. Tipo, eu me coloco muito nesse papel, assim, a gente eu já passei por coisas, assim, de ver dentro do cliente, que obviamente eu tive espaço para me posicionar, porque vivemos numa democracia e vamos aprender a separar as coisas, né? Se isso, até o momento que não tem um preço, tu tem que saber também, né? O limite. Exatamente. Mas não dá para deixar passar batido algumas coisas. Gurias, viu que só como passa uma hora? Nossa. Né? O Fernando já fez o sinal ali para mim que está estourando. Então vou deixar para vocês darem o tchau. Ah, tá. Começa então. Foi um Ordem prazer. alfabética. Foi um prazer, Nenê. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço mesmo. Imagina. Só tirar o tempo de vocês de uma véspera de feriado, Ah. isso já é. Não, o papo foi muito gostoso, muito agradável. Muito obrigada. Eu quero te agradecer, assim, de coração. Fiquei muito feliz pelo convite. E também, quando tu me pediu, como eu te disse, o meu mini currículo, eu disse, meu Deus do céu, tô cansada de escrever isso aqui, de tanta coisa Uma que biografia. aconteceu, e tu me deu essa oportunidade de revisitar Eu algumas quero coisas. te dizer o seguinte, que o teu presente eu vou entregar para dona Beatriz. Não quero saber o que é, vou entregar fechadinho Isso, para ela. diz pra Se Bia. ela me ofereceu, eu vou. Isso. Mas caso contrário, eu fico quieto. Eu trouxe Fernando presente para ele, mas disse, não é para ti, tá? É para Bia. Entrega para Bia. Muito obrigada, tá, Nenê? E é muito importante para nós te ter, né, enquanto parceiro, né? Temos aí vários trabalhos juntos, né? E essa vida de vocês tem que ser expandida, sabe? O mercado tem que saber o que vocês fazem, o que vocês passam, né? E que não é tudo maravilhas. Não. Provei 1 milhão, ei, legal. Não. Esse 1 milhão custa. Muito. Custa muito, né? Bastante suado. Né? É verdade. Então, e outra coisa, né? É muita pressão. Sim. Muita. Mas a maturidade traz. Ajuda né? vai, né? É uma forma Vai. de tu lidar com isso. Até porque tu tem que ter filtros, né? Disso que tu tá De falando. vez em quando o Fusquinha liga pra mim e diz, estou te tratando mal, não? Eu digo, cara, fica tranquilo, vai na tua. A vida tá louca. Eu digo, cara, o mais importante é nós sermos amigos, irmãos isso aí. como a gente é. Isso aí. Né? Isso aí. É A verdade. gente tem uma amizade de... Cara, não deixa o jogo... Né? Vai fluir, cara. Uma hora vai acontecer e tal. Como a gente fala, né? É só trabalho. É só trabalho, gente. Né? Então, quando ele vai pra praia, eu não falo em negócio com ele. A não ser que ele me pergunte. Não falam? Meu A não Deus. ser que ele me pergunte. Até porque tá o advogado dele, que é o Armênio, que O é Armênio.
Então eu, né? Porque o Armênio é detalhista. É dele e nosso, né? O que a gente aciona o Armênio. O Armênio tem todas. O Armênio ficou com a casa dele agora. Que é teu vizinho hoje, né? Meu Sim. vizinho. É. Então, e aí o Armênio, Ele é metódico. Advogado. o Armênio é 2 e 2 serão 4 sempre. Pro resto do bebê. Ele não dá. Pode vir a Eu quântica, digo, cara, o que quiser, faz que- 4,1, não. Aham, é isso. Querido.